Com grande alegria estamos juntos para refletirmos na palavra do Senhor. Para tanto, convido que os irmãos e irmãs abram suas Bíblias no livro das Origens ou no livro dos Começos, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Livro de Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 15. Eu farei a leitura e vocês acompanharão em suas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pai, nós abrimos e lemos a tua palavra. E agora carecemos da tua instrução. Dá-nos saber os teus intentos. Por Cristo Jesus. Amém. Estamos diante de um texto singular. Singular em diversos sentidos. Primeiro, que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Deus chamou à existência todas as coisas e as colocou perfeitas para cumprir o seu propósito por todo o tempo da sua existência. Todas as estrelas colocadas no céu, todos os planetas devidamente estabelecidos, o homem para gozar da eternidade, podendo comer livremente da árvore da vida, e toda a sua necessidade suprida por um cuidado particular de Deus. Viramos a página. Nós nem chegamos ao alvorecer do dia maravilhoso em que tudo era perfeito e encontramos o homem quebrando definitivamente o shalom de Deus, ou quebrando definitivamente o propósito perfeito de Deus. O homem quebrou algo que ele não podia consertar. O homem quebrou algo que ele não sabia como consertar. O homem quebrou algo que, por muito que ele se esforçasse, ele jamais teria condição de fazer. É como você pegar aquele bordado de linha única e puxar uma ponta, e aquela ponta ir se soltando e o bordado todo ir embora. Não dá para consertar. Me lembro de uma experiência muito significativa, quando ainda jovem, quando estraguei de certa coisa em casa, e lá em casa funcionava assim. A minha mãe tinha um trato comigo muito claro, e nós
Sabíamos como funcionava. Eu aprontava, eu apanhava. Não tinha conversa, não tinha mudança de hábito, era a mesma coisa. Eu aprontava, eu apanhava. E naquele dia, quando eu desfiz algo que não podia fazer, a minha angústia era tão grande, não porque eu ia apanhar, porque eu sabia que ia, mas era se dava para consertar o que eu tinha estragado. Então, quando minha mãe falou, você já sabe o que vai acontecer, eu falei, tudo bem, mas só me responde uma coisa, dá para consertar? Ela falou, eu conserto. Eu falei, então pode bater. E ela bateu. Depois que ela bateu, eu perguntei, tem certeza que dá para consertar? Ela falou, tem. Então eu fui para a rua brincar, aprontar, porque o que eu aprontasse na rua, apanhava em casa sem nenhum problema. E ela consertou. Então ter alguém que consertasse aquilo que fazíamos de errado era algo muito bom, me dava segurança, me deixava numa situação estável, porque eu podia fazer qualquer coisa, porque eu tinha alguém que consertava as coisas que eu fazia de errado. E assim era. E o nosso trato valia, e valeu, até o dia em que o Senhor a levou para descansar, e a partir desse dia eu não tive mais trato, porque ela não podia mais consertar o que eu havia estragado. Mas aqui o homem estragou alguma coisa, e o homem não sabia como consertar. A única coisa que o homem percebeu, depois que estragou, estamos nus. O homem e a mulher estavam nus, viviam nus, andavam para cima e para baixo, sem ter nenhuma noção e nenhuma preocupação com isso. Mas no dia em que o mal chegou nele, despertado pela cobiça, pela ganância, eles se descobriram nus e taparam a sua nudez, porque a nudez é sempre vergonhosa. E quando o homem cobre a sua nudez, aparentemente está tudo resolvido, ou seja, a nudez está coberta, mas o homem tinha que se encontrar com Deus. E quando Deus vem no jardim, porque era uma prática, o homem se esconde como se possível fosse o homem se esconder de Deus. E Deus lhe chama e o homem diz, nós ouvimos a sua voz e nos escondemos porque estávamos com medo, porque estávamos nus. E Deus pergunta, quem te fez saber que estavas nus? Quem fez vocês saberem isso? Porque os olhos de vocês não tinham esta orientação, ou seja, vocês não tinham esta habilidade de enxergarem-se nus. Olha que coisa interessante, que é o que Deus diz, vocês não tinham esta habilidade. É a mesma coisa quando falamos acerca do livre-arbítrio. Eu acho interessante quando vejo alguém afirmando, eu tenho livre-arbítrio. Não, o único que tinha livre-arbítrio foi Adão, nosso pai. E ele trocou o livre-arbítrio pela escravidão. E o que é o livre-arbítrio? É a capacidade única do homem de fazer algo contrário à sua natureza. Isso é o livre-arbítrio. É a capacidade do homem de fazer algo contrário à sua natureza. Ou seja, Deus criou o homem perfeito e o colocou perfeito no Éden. O mal, fazer o mal ou desobedecer não era algo que fazia parte das habilidades e da capacidade do homem. O homem então chama para si e desenvolve essa capacidade de fazer algo contrário à sua natureza e assim se torna escravo, absolutamente escravo do pecado. E isso na teologia nós chamamos de depravação, ou seja, o homem agora se degenerou definitivamente, o homem se degenerou de forma que todo o seu corpo, todo o seu pensamento, todos os seus ideais, o seu coração no seu profundo estava contaminado, estava deturpado. E esta depravação afeta o homem em todas as suas coisas, mas não apenas Adão. Como foi bem colocado no texto, capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 12, que disse que o pecado entrou por um homem no mundo e passou a todos, porque todos pecaram. É interessante que quando Paulo escreve isso aos Romanos, ele não está dizendo que o homem pecou, ou seja, eu e você não precisávamos cometer nenhum pecado para que o gênero humano inteiro estivesse condenado no pecado de Adão. Quando os nossos pais pecaram no Éden, eles transmitiram um legado a todos nós, dos quais todos nos tornamos cúmplices, parceiros, fiéis a Adão e, consequentemente, condenados à morte. Mas aí há uma outra coisa interessante, quando Deus diz a Adão, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer.
Essa era uma outra coisa que o homem não conseguia entender. O homem não tinha aparelhamento em si para entender o que era a morte. O homem foi criado para viver eternamente. É por isso que há tanta dor quando algum querido nosso morre, quando vemos pessoas que não têm a esperança de Cristo com algum querido morre, o desespero que ficam, porque verdadeiramente nós nascemos com a semente da eternidade, mas trocamos pelo pecado e pela morte. Então, quando Deus diz que o homem morreria, para o homem isso era algo totalmente novo, era algo totalmente inusitado, e também para a terra. A terra foi a matéria, o pó da terra, que Deus usou para formar o homem e soprar no homem o fôlego de vida. A terra não sabia o que era receber de si mesmo, de que saíra dela para tornar-se homem, para tornar-se mulher. Mas Deus disse que o homem morreria, e o homem morreu. Ele não entendia muito bem, porque ele condenou o planeta em que nós fomos colocados. Ou seja, a partir de então, a Terra vem experimentando todos os tipos de sofrimento. O processo de desertificação, o esgotamento das águas com impurezas, os oceanos bravios se levantando, as tormentas se colocando, a Terra que faz movimentos constantes e numa velocidade indescritível. Tudo isso foi contaminado, mas não apenas isso. Aquelas coisas que estão sobre a nossa cabeça, as estrelas, os planetas e todas as coisas que estão colocadas sobre a nossa cabeça, quando o homem pecou, ele condenou à morte todo o sistema e condenou à morte toda a perfeição que Deus tinha colocado em todas as suas obras criadas. Para que vocês tenham uma ideia disso, quando vemos no capítulo 1 de Gênesis, que vem relatando a criação, ao final de cada dia, quando Deus terminava a criação daquele dia, o texto diz: e viu Deus que era bom. E quando Deus termina e coloca o homem, que é a coroa da criação, e estabelece todas as coisas, o termo já não é bom. O termo é: e viu Deus que era muito bom. E o homem, então, maculou toda a obra criada do Senhor. O homem, então, maculou de forma definitiva e inaugurou o fim lá no começo, quando o homem escolheu a morte e transmitiu a morte a todos os homens. Mas o homem ainda não tinha ideia do que era isso. O homem ainda não havia compreendido o que ele tinha feito e o quanto de degeneração eles ainda iam experimentar. E o homem aprofundou-se na sua especialidade, pecar. O homem aprofundou-se na sua peculiaridade, afastar-se de Deus. E Deus, então, como que numa nova criação, chama um homem e manda que ele construa um grande barco para que pudesse colocar ali as espécies de vida e também os homens. E durante um longo tempo, 100 anos, aquele homem martela cada uma daquelas tábuas daquela arca. E no martelar daquelas tábuas era como anunciar que o fim estava próximo. Mas os homens zombavam e diziam: que louco, ele está construindo um barco onde nem água tem. E no dia em que a arca ficou pronta, e Deus então recolheu os animais, a família daquele homem fechou a arca por fora, fez a chuva cair, as fontes do abismo se abriram, e águas brotaram por cima e por baixo, e durante muitos dias ficaram sobre a face da terra. De forma que aqueles que não estavam na arca, todos morreram, todos pereceram. E como numa nova criação, a família de Noé sai da arca, Noé planta uma vinha e se embriaga. E agora o homem vai experimentar uma nova modalidade do pecado que até então ele não entendia. Quando o cão anuncia para os seus irmãos a nudez do seu pai, a bênção que seu pai dá a seus irmãos, e a maldição dada a ele é: você será servo dos seus irmãos, a dominação dos homens. Esta é uma inauguração, isso é algo novo. O homem ainda não tinha esta ideia. O homem pecava com galhardia, o homem pecava por si só, não tinha ainda a ideia de ser dominado por ninguém. Mas o homem continuou afundando. E nos lembrando que lá no primeiro momento o desejo da mulher e do homem era ser como Deus, nós vamos ter agora os homens aprofundando-se em pecado, um novo desejo, não agora mais de ser como Deus, porque eles descobriram que não era possível, mas eles queriam chegar ao céu.
Então se reuniram e disseram: vamos construir uma torre que nos permita chegar ao céu. E Deus então lhes confundiu as línguas e eles foram dispersos pela face da terra. E o homem então foi usando a sua criatividade para pecar cada vez mais, de forma variada, de forma a aprofundar-se na condição do pecado. E é o que nós fazemos. Nós às vezes olhamos para isso e pensamos: o que é isso, pastor? Vocês não têm ideia de como nós somos criativos para pecar. Nós usamos todas as nossas forças e toda a nossa capacidade para produzirmos pecado. Nós fazemos isso para mentir, fazemos isso para roubar, fazemos isso para enganar, fazemos isso para matar pessoas. Quantas vezes você já não desejou que alguém morresse? A Escritura diz que quando você deseja, é como se de fato o fosse. Quando você deixa de trazer o seu dízimo à igreja, é roubo. Mas nós perguntamos: em que roubamos a Deus? Quando deixamos de comparecer ao trabalho da igreja, quando negligenciamos a nossa responsabilidade como servos e membros do corpo, nós estamos roubando do Senhor e estamos deixando o corpo fragilizado porque falta uma parte. Porque a Bíblia diz que somos membros uns dos outros e unidos em sermos membros uns dos outros, formamos um corpo. Então nós usamos isso por criatividade. E se nós formos perguntar por que você deixou de vir à igreja, acredite, você terá uma justificativa extremamente clara, da qual ninguém poderá resistir à sua justificativa, ainda que ela seja a mais vazia possível. Mas ela será satisfatória para você, e isso faz parte do cabedal dos nossos pecados. E isso faz parte do nosso patrimônio que nós desenvolvemos dia a dia. Então o homem se aprofunda, o homem vai se distanciando cada vez mais de Deus. Mas tudo isso porque o homem não prestou atenção em um detalhe singular que Deus faz no versículo 15 do capítulo 3, do capítulo que nós lemos de Gênesis. Quando ele diz que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É quando Deus resolve definitivamente resolver o problema insolúvel que o homem havia criado. É quando Deus resolve restaurar definitivamente tudo aquilo que o homem havia estragado de uma só vez. Porque quando Adão pecou, ele não estragou só aquele momento, ou seu, como algumas pessoas pensam que quando pecam, são tão somente as suas coisas. Não, quando eu e você pecamos, nós maculamos o corpo inteiro. Quando eu e você pecamos, nós fazemos sofrer o corpo inteiro, porque se não for assim, se colocássemos uma gota de veneno na nossa língua, somente a nossa língua morreria, mas não, morre o corpo inteiro. Então, quando eu e você pecamos, nós maculamos todo o corpo. Não existe pecado individual quando nós fazemos parte de um corpo. Quando enfiamos uma ferpa de madeira debaixo da unha, alguém já fez isso? Sabe que dói. E não dói só na unha que enfiou a ferpa, dói como se fosse lá no fundo da alma. É como se nós quase desfalecêssemos por causa disso. Quando damos uma martelada no dedo, não sei se tem marceneiro aqui, eu já nem faço mais serviço, porque todas as vezes que eu ia martelar, era batata, que o meu dedo ia levar a martelada. Então, eu desisti disso, não martelo mais. Se bem que andaram me ensinando alguns truques, eu ainda não experimentei, mas eu devo experimentar, para martelar segurando com alicate, o prego, qualquer coisa. Eu ainda vou testar, ainda não testei. Então, o homem, ele vai nessa situação e Deus agora vai resolver o que era insolúvel. Certa feita, visitando uma senhora de idade, esposa de um pastor, amigo, e fui fazer uma visita e ela serviu um café da tarde. Colocou um prato na mesa que olhar o prato já era coisa linda de tanta delicadeza. E eu, que tenho a delicadeza de um elefante numa loja de cristal apertada, quando tentei ser delicado e peguei com a ponta do dedo o prato, quando puxei veio só um pedaço do prato. E eu ficava olhando, e eu voltava e colocava o pedaço no lugar, e quando Dona Quitéria chegou, eu perguntei: Dona Quitéria, esse prato era muito importante para a senhora? Ela falou: é, pastor, ganhei de uma amiga de muitos anos, que nem está mais entre nós, então guardo com muita lembrança. Cada vez que ela falava, eu piorava na minha consciência. Então eu tirei o dedo, falei: eu quebrei. Ela falou: não tem problema. Eu falei: problema tem.
a senhora poderá, em consideração a mim, dizer que conserta, mas nunca mais vai ser o mesmo prato. Todas as vezes que a senhora olhar, a senhora vai lembrar, alguém quebrou. E ela saberia quem foi que quebrou. Ela saberia que fui eu quem quebrou. Assim como o homem fez lá no Éden. O homem quebrou o que não podia reparar. O homem estragou o que não podia consertar. O homem estragou o que definitivamente estaria estragado por todas as gerações de homens que viessem depois dele. O homem deturpou algo sobre o qual ele não podia fazer nenhum ato, não tinha nenhum efeito que ele fizesse que pudesse retornar ao estado anterior. Mas então Deus diz, eu vou consertar o estrago de vocês. Eu posso. E aí, ele fez uma promessa muito interessante, ele falou do Messias, aquele que viria para remir o mundo do pecado. Aquele que viria para verdadeiramente assumir todas as coisas que o homem fez e satisfazer todas as exigências da lei. Quando Jesus, no capítulo 19 do Evangelho de João, no seu versículo 30, quando ele diz, está consumado, ele está dizendo assim, estão satisfeitas todas as exigências da lei, para que o eleito em Cristo possa herdar a vida eterna e viver eternamente para com Deus. Então Deus disse, eu vou resolver o problema. E então ele falou, vai acontecer num determinado dia o Natal. É interessante, né? Todos nós comemoramos o Natal todos os anos. Damos presentes, recebemos presentes, temos a mesa farta, convidamos os nossos amigos, as pessoas com os corações voluntariosos. Mas nós dificilmente pensamos que o Natal, o verdadeiro sentido do verdadeiro Natal é Deus dizendo, eu vou consertar o erro definitivamente que o homem de forma definitiva cometeu. Natal é Deus consertando o erro irreparável do homem. E é assim. E quando Jesus diz que da mulher, aquela que fora enganada pela serpente, viria o descendente que é Cristo, e assim acontece na Anunciação, quando Maria recebe a visita do anjo que diz que ela seria preenchida ou seria visitada pelo Espírito e dela seria gerado aquele que seria o Salvador do mundo. Sem conhecimento do homem, Maria estava desposada de José, mas não era sua esposa, não o havia conhecido. Então, da mulher, Deus suscita o Redentor, cumprindo a promessa que está em Gênesis 3,15. Da descendência da mulher, eu trarei aquele que esmagará a cabeça da serpente, ou seja, aquele que vai definitivamente resolver o problema insolúvel dos homens. É claro que a alvorada da promessa do Natal vai bem corroborar com o momento vespertino da sexta-feira de horror. Daquela sexta-feira angustiante em que o nosso Senhor vai na cruz e satisfaz de forma definitiva, a redenção dos seus. Então Deus estabelece a resolução e diz, a resolução será tão somente por este caminho. Eu não sei você. Eu não sei como você tem vivido a sua vida e pensando naquilo que faz. Eu não sei se você tem o senso de semideus, de pensar que não peca, de pensar que é possível viver como se pudesse vencer as dificuldades. Não. Se é assim, abandone, por gentileza. Porque eu e você somos depravados. Eu e você somos contaminados pelo pecado do nosso primeiro fio de cabelo até a sola dos nossos pés. Eu e você, quando temos que escolher, acreditem, nós escolhemos errado e para mudarmos a escolha é uma luta tremenda. Tanto é que Paulo vai falar sobre batalha espiritual e dizer que esta é uma luta difícil. A militância da nossa carne contra o pecado e contra o espírito é muito grande. Eu e você temos muitas vezes pensamentos perniciosos que seríamos incapazes e teríamos vergonha de declará-los publicamente. Eu não sei se você tem vivido uma vida em que você sabe que somente em Deus nos é possível. Nós cantamos um cântico ainda há pouco que diz que Deus não coloca sobre nós nenhuma das nossas culpas, não foi isso mesmo? Não nos faz pensar na culpa.
Realmente, culpa quem nos faz sentir é outro. Eu e você temos que ter uma ideia de redenção, uma ideia de graça, de misericórdia, uma ação de um Deus tão amoroso que estende a mão, mesmo eu e você, fazendo coisas que o desagradam. Mesmo eu e você, muitas vezes, nas nossas escolhas, não o escolhermos. Muitas vezes somos colocados diante de situação que podemos falar a verdade ou mentir. Muitas vezes nós mentimos. Os nossos olhos às vezes têm ido onde não deveriam ir, as nossas mãos têm ido onde não deveriam ir, os nossos pés muitas vezes têm nos levado a lugares de onde deveríamos fugir. A omissão tem nos levado a fazer da nossa vida uma grande fuga, uma grande escapada. E Jesus vem nessa promessa de Gênesis 3,15 para resolver definitivamente o que eu e você não podemos resolver. Aquilo que Adão nos transmitiu de tanta fidelidade que nós somos muito mais aptos a fazer com o que Adão faz do que com o que Cristo requer de nós. A nossa vida deve ser uma luta constante de santificação, de busca de santificação, usando os meios de graça para de Deus nos aproximarmos e para mais nos assemelharmos a Cristo. Por isso Deus fez essa promessa, para definitivamente resolver aquilo que eu e você não podemos, aquilo que eu e você não conseguimos. Deus faz. Tanto que a Escritura vai dizer, aquilo que é impossível aos homens é totalmente possível a Deus. Até mesmo fazer com que eu e você prossigamos seguros nas suas mãos. E Ele nos chame de filhos. Nós cantamos um cântico também sobre isso. Somos adotados, chamados de filhos e de herdeiros da sua promessa. E seremos chamados no derradeiro dia como benditos daqueles que são selados pelo Espírito, pelo Messias que veio cumprindo a promessa de Cristo. E quando você neste ano estiver comemorando o Natal, lembre-se, só é possível comemorar o Natal, é porque Deus definitivamente resolveu o que definitivamente nós havíamos quebrado. Que Deus nos abençoe e complete em nós a sua palavra. Oremos. Deus, muito obrigado, porque abrimos e lemos a tua palavra. Obrigado, Pai, porque tu has de aplicá-la aos nossos corações pelo Espírito teu que é vivificador, Pai. Faça-nos como irmãos refletirmos na resolução que tu criaste para os problemas insolúveis que nós, os homens, criamos. E faça-nos entender, Pai, que quando nos reunirmos naquele momento festivo, possamos fazê-lo com a certeza de que só é possível por causa da tua graça e da tua misericórdia. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Neste momento...